Ó nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ficamos muito agradecidos pelo Senhor ter nos mandado o nosso Rei. Ajuda-nos para que, cada dia, nós venhamos a conhecer este Rei melhor e que Ele possa sempre reinar em nossos corações. Nos trazendo a paz perfeita que só vem de Ti e a esperança certa da nossa salvação por meio deste mesmo Rei. Em nome de Jesus, Teu Filho, pedimos. Amém. A palavra de nosso Deus para nós hoje vem do livro de Zacarias, capítulo 9, começa com o versículo 9 até o versículo 10. Vamos ouvir. Alegrem-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém. Cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado num jumentinho, filho de jumenta. Ele acabará com os carros de guerra de Israel e com os cavaleiros e com a cavalaria de Jerusalém. Os arcos e as flechas serão destruídos. Ele fará com que as nações vivam em paz. O seu reino irá de um mar ao outro, e desde o rio Eufrates até o fim da terra. Em nome do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que nos mandou Jesus Cristo para ser o nosso Salvador e Rei, que reina em nossos corações. Meus amigos da Santa Palavra de Deus, graças ao nosso bom Deus, Ele tem nos dado mais uma vez a oportunidade de reunirmos aqui. E desta vez, eu quero lembrar a todos vocês que estão aqui hoje que Jesus é o nosso Salvador. E isso qualquer criança da escolinha vai saber. Mas é muito importante que nós também lembremos disso todos os dias, não é verdade? Jesus também é nosso advogado, é também nosso juiz, nosso irmão, nosso substituto. Mas hoje, especialmente neste domingo, que é chamado de Domingo de Ramos, queremos lembrar que Jesus também é nosso Rei. Conheçamos o nosso Rei. A palavra de hoje que temos em nossa frente, lá no Antigo Testamento, em Zacarias 9, versículo 9, já fala deste rei que ia chegar, e que ia chegar em Jerusalém. Vamos ouvir de novo, versículo 9. Alegrem-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém. Cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado num jumentinho, filho de jumenta. Primeiramente, temos que saber que quem está chegando. Aqui diz o seu rei, e não temos que duvidar disso. Mas o estranho é que normalmente, se é o rei,
ele ia querer entrar em uma cidade em um grande cavalo, o mais bonito da região. Lembra os filmes? Quando tem um rei entrando em uma cidade, normalmente cavalo bonito, grande, ou até mesmo em carruagem. Mas esse rei é diferente. Aqui fala sobre um jumento. Num jumentinho. E para que não fique nenhuma dúvida, ele diz filho de jumento. Isso só nos mostra o quanto o nosso rei é humilde, como também está escrito no texto. Mas ele é humilde. Vamos conhecer o nosso rei, porque na primeira leitura de hoje, em Lucas 19:35, fala sobre esse rei. Diz assim: então os discípulos levaram o jumentinho para Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. Da mesma maneira que está escrito aqui em Zacarias, aconteceu quando Jesus entrou em Jerusalém. Sem dúvida, então, o nosso rei é Jesus. O povo todo estava dando louvor para Jesus, o louvor que somente um rei merece. E nós estamos aqui hoje. Precisamos de um rei? O que faz um bom rei? Meus amigos, temos que saber o seguinte: um bom rei vai fazer tudo para o bem de seu povo. Foi assim na época de Jesus que Deus mesmo permitiu que o seu povo fosse guiado por um rei. É lógico que alguns reis foram maus reis, mas eu estou falando aqui de bons reis. Nós, como somos o povo de Deus, temos que saber como nós somos. Pela palavra de Deus, nós somos chamados de ovelhas. Não sei se vocês sabem, mas ovelhas é animal estúpido, ou seja, não sabe para onde vai, se está correndo perigo ou não. Se não tem um pastor como um rei para guiá-los, não vai viver por muito tempo. Assim somos nós. É o que diz Isaías 53:6. Todos nós éramos como ovelhas que se havia perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Ou seja, não sabendo para onde ir. Meus amigos, como ovelhas, estávamos perdidos e condenados. Precisamos de um guia, precisamos de um bom pastor, de um rei, para nos guiar e nos guardar em segurança. Graças ao nosso bom Deus, Ele nos mandou seu Filho, Jesus Cristo, que chegou a esta terra para ser o nosso guia, nosso Rei. Temos Jesus como o nosso Rei. O que podemos esperar dele aqui
ainda nesta vida, nesta terra. Vamos voltar ao versículo 10 do nosso texto. Ele acabará com os carros de guerra de Israel e com a cavalaria de Jerusalém. Os arcos e as flechas serão destruídos. Ele fará com que as nações vivam em paz. O seu reino irá de um mar a outro, e desde o rio Eufrates até o fim da terra. Meus amigos, podemos esperar paz. As pessoas em Jerusalém estavam muito contentes no dia em que Jesus entrou na cidade como um verdadeiro rei. Eles cantavam e davam glória a Deus por isso, ainda que eles não entendiam o que ia acontecer na cruz aquela semana. Eles tinham visto os milagres e o amor dele. Nós também devemos estar muito contentes, não porque só Jesus entrou em Jerusalém, mas também porque ele entrou em nossos corações que eram sujos de pecado, e andando como ovelhas perdidas. E lá Jesus reina para o nosso bem e perdão e proteção da alma. É triste, mas é a verdade. Sabemos que o mundo continua as guerras, as brigas entre os povos, as desordens, as traições, mas com Jesus reinando em nossos corações, limpando toda a sujeira de pecado, podemos viver em paz, com a esperança certa da vida eterna. A paz que somente Ele pode nos dar. A paz de saber que somos perdoados de todos os nossos pecados. A paz de saber que vamos viver com Ele no céu, na eternidade, um dia. Porque a paz que o mundo oferece, a paz que o mundo dá, dura muito pouco. Mas a paz que temos em Jesus, o nosso Rei, a paz que Ele pode nos dar, essa paz dura para sempre, com certeza. Também tenho algo muito triste para dizer neste domingo alegre, no domingo de Ramos. Meus amigos, vejam bem, aquelas pessoas que estavam gritando de tanta alegria no dia em que Jesus entrou em Jerusalém. Por quê? Porque o seu rei tinha chegado. Veja o que aconteceu 5 dias mais tarde. Estas mesmas pessoas estavam gritando novamente. Só que, desta vez, o grito era diferente. Olha o que diz Lucas 23:23. Porém, eles continuaram a gritar bem alto, pedindo que Jesus fosse crucificado. E a gritaria deles venceu. Jesus, o nosso Rei, foi levado à cruz para ser crucificado. Mas, mesmo assim, Ele, muito cheio de amor por aquele povo pecador, como nós também somos pecadores, e Ele tem muito amor por nós também, Ele disse as palavras de Lucas 23:34. Então Jesus disse: Pai, perdoa esta gente, eles não sabem o que estão fazendo. O nosso Rei
sendo morto numa cruz, ainda tem palavras de amor para o seu povo. Um verdadeiro rei para o bem do seu povo. Que isto é o que faz um bom rei. Tudo para o bem do seu povo. E nós, que estamos aqui hoje, estamos sabendo o que estamos fazendo? Espero que sim. Chegamos aqui para louvar ao nosso Deus, o nosso Rei, neste domingo que é chamado de Domingo de Ramos. Os nossos ramos são as graças a Deus e a Jesus, ao nosso Jesus Cristo, o nosso Rei. Estamos contentes em saber que temos um Rei? Sim. Mas sabemos que nem sempre é assim. Vai chegar os problemas em nossa vida, seja qual for o problema. E já começamos a reclamar e dizendo: onde está o meu Deus? Onde está o meu Rei? Mais uma vez temos que saber que somos nós que esquecemos de nosso Deus, de nosso Rei, porque Ele nunca vai esquecer de nós, sendo o nosso Rei, porque Ele é Rei que reina para sempre. Apocalipse 19:16 diz: na capa e na perna dele estava escrito este nome: Reis dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse, meus amigos, é o nosso Rei, Jesus Cristo, o Filho de nosso Deus, o melhor Rei de todos. E nós não duvidemos disso. E se as dúvidas chegarem, que possamos pedir perdão, porque Ele também chegou como Rei para dar-nos o teu perdão. E temos a certeza que nosso Rei vai nos perdoar, hoje e para todo o sempre. Que bom que temos um bom Rei, que também é o nosso Salvador. Que Deus, o Espírito Santo, nos ajude, nos ilumine, para que nós não esqueçamos estas verdades da palavra de nosso Deus e de sua palavra. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém.